Olá, vídeo para o canal, vim falar sobre alma. Então, o que acontece? Na nossa vida é assim, ó, amados. Nós temos o nosso corpo físico, que nos carrega, que nos faz a passagem aqui na Terra. O espiritual é oração, jejum, tal. Físico, bom sono, caminhada, alimentação. Espiritual, jejum, oração, devocional. Alma, saber das nossas emoções, autoconhecimento e enfrentar alguns traumas, situação que vem ao longo do tempo. Quando eu tenho conhecimento da minha alma, eu consigo me permanecer no espiritual. Quando eu tô no espiritual, no meu corpo físico, tudo, a alma, ela é a senha, ela é o segredo que a gente consegue ter e manter uma vida com Deus sem retroceder. Nós gostamos de trabalhar muito o lado espiritual. E com os anos, igreja, coisas, pessoas trabalharam espiritual, né? Graças a Deus. Mas sempre faltou alguma coisa. Grandes igrejas trabalham muito com mentoria, trabalham muito com curso, igreja também católica, praticante, para curar hoje aquela caixa secreta, aquela caixinha preta secreta, que é a alma. Viram que nós entramos num caos. Num caos pelo quê? Pela alma. Nós temos postos de saúde, nós temos clínicas psiquiátricas que estão lotadas, porque tudo é tratado, mas a alma foi negligenciada. Hoje, nós temos o seguinte: nós temos igreja onde nós temos grande número de ovelhas. É muita ovelha, né? E um pastor. Só que nós deveríamos ter ao contrário. Nós devemos ter o pastor pastoreando pastores para ir buscar essas ovelhas. Essas ovelhas doentes, essas ovelhas que estão pedindo socorro e essas ovelhas que estão lá, no pasto, com um berninho daqui, uma dor dali. É igual a vaquinha que nós temos aqui, a Cinderela. Cinderela, ela vai longe, mas todo dia a gente tem que ver ela, sabe? Dá uma olhadinha, ou eu e meu marido, para ver se não pegou um carrapichinho, não pegou uma coisinha. Porque o espiritual pode estar forte, mas aqui é a grande batalha. E eu vim falar com vocês sobre isso. Quero trazer, como eu falei, sobre... Eu estava pegando o referencial do podcast da Camila Vieira, e ela contando que ela foi num lugar onde não conhecem a Jesus. E aquele povo muito hospitaleiro, educados, gentis, simpáticos. E ela falou, vocês já ouviram falar de Jesus? Não, a gente só ouviu falar de um cristianismo. E ela falou, imagine se conhecesse. E a gente vê um povo hoje de Deus paralisado, com dores emocionais, competição dentro da igreja, sabe? Vivendo algo com muita dificuldade. E a alma gritando. E a gente tem que dar atenção para essa alma quando grita. Que não é demônio. Muitas das vezes não é demônio. É a alma gritando, pedindo socorro. E a gente não tem que olhar para números. A gente tem que olhar para a pessoa. O que ela está sentindo. O que é o evangelho de Jesus realmente, sabe? Aí vem, né? Ela falando sobre, e ele ficou muito, o país que ela foi, a querer saber quem era Jesus. E Jesus volta quando todo o evangelho é anunciado para o mundo inteiro. E pessoas que estão na fé, amam Jesus, mas por algo se desviaram, por algo aconteceu que não estão na presença. E quando a gente vai descobrir, são dores emocionais na alma que estão ali. Às vezes a gente acha que é mimimi, às vezes a gente acha que é não sei o quê, mas existe uma dor. Uma dor de não conseguir estar junto, uma dor que está ali, que a gente precisa ter esse amor de Jesus para saber onde dói. E há muitas vidas que precisam buscar e encontrar esse amor. E, como eu ia falar para vocês,
Outra coisa foi de um senhor que ele estava preso. Ele era um homem totalmente cristão, um pastor, né? Se eu não me engano, ele era cristão. Ele caiu num pecado, acabou caindo numa prisão. E ele estava lendo um livro e ele pediu muito que o autor daquele livro fosse lá conversar com ele naquela prisão. E quando ele chegou e conversou com ele falou, mas o que aconteceu que você caiu? E ele falou assim, olha, eu amo Jesus. Eu amo. Olha, chego a me emocionar, eu amo. Porque na minha vida, se você me perguntasse nos momentos de tribulação, eu podia falar assim para vocês, eu amo Jesus. Mas tem um ponto na nossa vida que a gente perde o temor por Jesus. O temor por Deus. A gente ama. E o temor do Senhor nasce na nossa alma. Quando a gente se conhece, que é a verdade, conheceis a verdade, que a verdade você libertará, quando a gente se conhece, quando a gente sabe os nossos traumas, quando a gente começa a perdoar, quando a gente começa a saber o que está acontecendo com nós mesmo, aí há uma cura sobrenatural, amados. Aí há um desbloqueio. Quando a gente sabe o porquê, né? Se você tem diabetes, até você descobrir que é diabetes, você vai ter que descobrir, né? Por que aquela questão do açúcar. Então, o que me faz mal? O que está me fazendo mal? Eu tenho diabetes. É esse alimento, esse alimento, esse alimento. E na nossa alma a mesma coisa. Você precisa descobrir. E quando você se descobre, você tem libertação. E a libertação vem através do autoconhecimento. E o autoconhecimento não é da noite para o dia. É um processo. Quando a tua alma aceita que você é filha de Deus, porque a tua alma tem que aceitar que você é filha de Deus, as coisas vão abrindo um caminho na tua vida. Igual eu falei, tem mulheres que aceitaram ser mãe dos maridos, porque a alma fez com que ela visse isso e fosse mãe dos maridos. Mas no reino de Deus, essa troca traz dores emocionais, tristeza, essa troca a longo prazo começa a prejudicar o casamento. Então, toda vez que eu troco os princípios do Senhor na minha alma, em como eu vivo, vai trazer a longo prazo prejuízo. Na minha alma, às vezes a mulher está grávida, ela não consegue aceitar na alma dela essa gravidez. Aí traz todo um princípio distorcido que traz feridas emocionais. Eu falei que durante 2 anos, né, eu caí no mundão, vinha ver o Guilherme a cada 2, 3 meses, e eu tava no mundo. Quando eu descobri que eu tava grávida do Guilherme, eu queria muito essa gravidez. Eu falei que amava Deus, se lembra aquele exemplo? Amava, gostava. A minha alma, quando ele nasceu, bloqueou. Porque eu tive abandono de mãe e, para mim, a maternidade na alma não estava curada. Eu não recepcionei ele na minha alma como meu filho. Sabe como que ele estava na minha alma? Como meu irmão. Como meu irmão. E esse relacionamento, não posso falar, não posso dizer, eu cuido, eu amo. Quando eu fui descobrir isso, né? Perdão por ter te abandonado, perdão por isso, perdão por aquilo. Semana retrasada, quando uma irmã me falou, parece que, para uma filha dela, parece que eu não sou tua mãe. É porque a alma não pegou isso. Mas, Vivi, você está falando isso. Isso é para quem tem profundidade da palavra. Não é para peixinho que está começando agora. É para quem está na mentoria aqui comigo, que mergulha em água profunda. Eu amo, é meu filho, nasceu de mim, mas a alma estava abrangindo para isso? Tava? Deus, o Espírito Santo trouxe assim, ó. Você vê como irmão.
A tua alma não estava preparada. Com 12 anos você pediu perdão e começamos um processo de cura. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 anos. Porque eu me permiti curar, eu me permiti viver essa cura. Putz, ele é meu filho. Mas sim, eu sabia que era meu filho. Mas o meu comportamento com ele é como irmã. Eu tive durante um tempo, claro, mãe de ir na escola, ia ver o boletim, trazia para perto, tudo. Mas a minha alma, eu quero falar, a caixa preta estava ali. A tua caixinha preta, às vezes você é mãe do teu marido. Por isso que dá ruim. Sobre o Guilherme, com 12 anos eu pedi perdão, mas o Espírito Santo estava falando comigo sobre isso que eu estou falando nesse vídeo. O que a tua alma aceita é o que você faz. Às vezes você é como filha do teu marido, que você pede abraço, você pede beijo, me pega no colo, tô bonita. Sabe a filhinha mostrando pro pai? A alma como filha, não como esposa. E quando a gente começa a se curar, putz, eu tô agindo igual uma menina, falando pro pai que eu fiz a tarefa, se ele gostou da comida, se essa roupinha tá boa. Sabe aquela menininha, criança, quando tá assim com o pai? A alma, eu não tive um papai bom, aí eu caso, isso já aconteceu comigo, é por isso que eu tenho autoridade, tá? Já aconteceu tanto babado comigo. Aí, meu esposo é um homem mais velho, responsável, aí a boa aqui, 13 anos de casada, no começo ele era meu pai. Você me gosta? Você me ama? Tô bonita? Tô isso, sabe? Papai, papai. A alma. Entenderam? Vocês pegaram uma seta aqui da situação? Quando a nossa alma grita, a gente tem que aprender a calar as vozes, ir para dentro do autoconhecimento e falar, agora eu entendi o que está acontecendo comigo. Sabe? Agora eu entendi. Aí minha mãe falava assim, você falou que era irmã do Guilherme. Eu falava assim que quando ele tivesse 20 anos, iam olhar para mim e iam dizer que eu era irmã dele. Porque eu brincava que eu ia estar nova ainda. Mas não é a alma. A alma gritando. Porque eu sofri um abandono. Isso é uma desculpa? Não. Isso é para a gente começar a ver como que a gente trabalha dentro de nós. Vocês entendem? A mulher super poderosa que dá conta de tudo, né? Ela tem a alma gritando para ela dar conta de tudo. E para ela se libertar dessa alma com essa atitude, não é fácil, é através do autoconhecimento. Então, com os anos... Arthur, não liguem, tá? Babado. Com o tempo, a gente já pode ver que a alma grita por situações e causas. Então, quando eu começo a ter conhecimento da minha alma, vai tendo a libertação, gente. Vai tendo libertação. Então, eu começo a reconhecer aonde é a ferida, que isso daqui tá certo, isso daqui tá errado. Pega ali pra mamãe. Isso daqui tá certo, isso daqui tá errado. Então, quando eu troco o que o Deus fez certinho, o papel do pai, o papel da mãe, o papel do irmão, dá tudo essas dores que vêm com o tempo. E traz essas marcas profundas na nossa vida. Então, quando eu sei aonde eu ocupo o meu lugar na minha casa, na minha família, no meu trabalho, aonde eu coloco a planta dos meus pés, tudo fica certo no lugar. Até no meu ministério na igreja, até eu na minha empresa. Então, quando eu sei aonde é meu espaço, quando eu me conheço, a cura vem na minha alma. E aonde eu for, eu vou ser uma mulher próspera, eu vou ter um sucesso, que sucesso não tem a ver com isso, mas tem a ver com a alma livre, curada e restaurada. Então, hoje eu trouxe o vídeo número 1, e essa semana vai ter mais um vídeo na questão da alma, porque o piazinho aqui vai ferver, e se eu não gravar agora,
Você já sabe que daí corre o dia, a gente não consegue mais, né? Então, queria trazer sobre aonde é o teu lugar na alma. O que é sobre a alma? E a partir disso, nós começarmos o nosso processo de cura. Amém? Tamo junto, Deus abençoe.